Ao longo de 700 anos, existiu uma representação muito diferente de Jesus. Uma que contrasta fortemente com o que a Igreja Ocidental permitiu que as pessoas soubessem. Aqueles que detinham o poder trabalharam durante séculos para mantê-la oculta. Garantiram que cada vestígio fosse caçado e apagado. O texto que a revelava foi oficialmente proibido. Os manuscritos foram ordenados a serem destruídos, queimados até desaparecerem. Qualquer coisa para garantir que essa versão da história jamais chegasse ao público. Declararam esses escritos perigosos demais para que pessoas comuns os lessem. E por mais de 1000 anos, essa decisão se manteve. Bilhões viveram e morreram sem jamais ver o que podem ter sido os relatos mais antigos de quem foi Jesus, descritos por aqueles que o conheceram primeiro. Mas nem todas as cópias foram destruídas. Nas altas montanhas do norte da Etiópia, dentro de mosteiros esculpidos em paredões rochosos, os monges continuavam seu trabalho em silêncio. Eles continuavam escrevendo. Eles continuavam preservando, geração após geração, século após século. Eles labutavam em salas de pedra escuras, iluminadas apenas por lamparinas de óleo. Misturavam tinta de minerais e plantas, moldando cuidadosamente cada letra de uma escrita antiga, com as mãos cãibраdas e os olhos cansados, mas continuavam, determinados a manter esses textos vivos. Eles fizeram isso porque acreditavam que o que estavam protegendo era sagrado, não proibido, não perigoso, mas profundamente santo. Por mais de 1500 anos, enquanto grande parte do cristianismo se moldava em algo mais suave, mais simples e mais fácil de aceitar, esses monges continuaram a guardar o que consideravam a verdade original. Agora, um cineasta que já demonstrou estar disposto a contar essa história sem filtros, independentemente do custo, explorou o que eles preservaram. Ele está investindo centenas de milhões para levá-la às telas IMAX. O que Mel Gibson está criando agora nos estúdios Cinecittà, em Roma, é uma representação de Jesus Cristo que a maior parte do mundo ocidental nunca ouviu falar. Para entender por que isso é importante, é preciso voltar a 2004. Sem o que aconteceu naquela época, nada do que vem depois faz sentido. Foi naquele ano que Mel Gibson dirigiu um filme que todos os grandes estúdios de Hollywood se recusaram a financiar. Ele o financiou sozinho, colocando seu próprio dinheiro e seu futuro em risco. Ele optou por filmá-lo inteiramente em aramaico, latim e hebraico, línguas que não eram usadas dessa forma há quase 2000 anos. Não houve qualquer esforço para suavizar a mensagem, nenhum compromisso para torná-la mais confortável, nenhuma tentativa de facilitar a compreensão do público. A paixão de Cristo focou-se nas últimas 12 horas da vida de Jesus com uma intensidade que deixou o público atônito. A flagelação brutal, a coroa de espinhos, a caminhada lenta e dolorosa até o Calvário. Os críticos disseram que foi longe demais, mas muitos espectadores viram como a representação mais honesta e sem filtros do sofrimento de Cristo já exibida na tela. O filme arrecadou mais de 612 milhões de dólares em todo o mundo, apesar de ter sido produzido com um orçamento de 30 milhões de dólares. Tornou-se o filme com classificação indicativa R de maior bilheteria na história dos quiosques na época, mantendo esse recorde por quase 20 anos, e ainda é considerado o filme independente de maior sucesso de todos os tempos. Aqueles que previram que isso destruiria a carreira de Gibson estavam errados, e aqueles que acreditavam que o público não reagiria a uma narrativa religiosa crua e intransigente estavam ainda mais enganados. Mas o próprio Gibson nunca disse que a história havia terminado. Desde o início, ele afirmou abertamente que a paixão contava apenas parte da história. Ela terminava no túmulo. Mas o que aconteceu depois? O que alguns dos primeiros escritos cristãos descrevem como eventos que se estenderam muito além de um jardim nos arredores de Jerusalém nunca havia sido verdadeiramente mostrado, nem no cinema, nem em qualquer outra mídia, nem mesmo uma vez na história do cinema. Nas 2 décadas seguintes, ele tentou descobrir como contar essa história. E durante esse tempo, sua pesquisa o levou a manuscritos antigos dos quais muitos cristãos ocidentais nunca ouviram falar. Em uma entrevista no podcast Joe Rogan Experience, Gibson explicou que estava trabalhando com 2 roteiros diferentes. Um seguia uma estrutura mais tradicional, mais próxima do que o público esperaria. O outro, como ele mesmo disse, parecia quase surreal, como entrar em outra realidade.
Ele descreveu uma jornada que atravessa múltiplos reinos. O inferno, camadas angelicais e dimensões que não seguem o tempo humano. Ele disse que a história começa com a queda dos anjos. Você está em outro lugar, explicou ele. Outro reino. Você tem que ir ao inferno. Você tem que ir para o Sheol, segundo ele. A narrativa se estende da queda dos anjos até a morte do último apóstolo. Não apenas um evento de 3 dias, mas algo de alcance muito maior. Muitas pessoas ouviram isso e presumiram que ele estava sendo dramático. Mas, na verdade, ele estava ecoando ideias encontradas em escritos antigos, textos que descrevem esses eventos com detalhes impressionantes. Alguns deles foram escritos pouco depois da época dos apóstolos e até mesmo citados pelos primeiros autores cristãos. Com o tempo, muitos desses textos foram rejeitados, removidos ou perdidos do cristianismo ocidental tradicional, à medida que as autoridades religiosas decidiram que não deveriam ser amplamente lidos. No entanto, eles não desapareceram completamente. Foram preservados em um lugar, a Etiópia. A Igreja Ortodoxa Etíope de Tewahedo, uma das tradições cristãs mais antigas do mundo, protegeu estes escritos durante séculos. O cristianismo chegou à Etiópia no século IV, não como algo imposto de fora, mas como uma continuação natural de uma fé que já havia começado a se espalhar para o sul e para o leste a partir de Jerusalém poucas décadas após a crucificação. Segundo a tradição etíope, suas raízes remontam à história do livro dos Atos, onde o apóstolo Filipe batiza um oficial da corte etíope que já estudava as escrituras hebraicas. Na Etiópia, os ensinamentos cristãos foram registrados em Ge'ez, uma antiga língua sagrada que carregava ideias teológicas muito antes do latim se tornar dominante no Ocidente. Com o tempo, o cristianismo etíope desenvolveu-se seguindo seu próprio caminho, separado de Roma, separado de Constantinopla, e independente dos concílios que mais tarde moldaram o que os cristãos ocidentais tinham permissão para ler. Quando o Império Romano começou a formalizar e controlar a doutrina cristã no século IV, a Etiópia estava fora de sua influência. E quando a expansão islâmica se espalhou pelo norte da África no século VII, criou uma barreira natural que isolou em grande parte a Etiópia do resto do mundo cristão. Como resultado, muitas das queimas de livros e mudanças doutrinárias que afetaram o cristianismo ocidental aconteceram. Distante, sem impactar diretamente as tradições etíopes. O resultado é notável. A Bíblia etíope inclui até 88 livros, tornando-se um dos cânones bíblicos mais extensos do mundo. Compare isso com os 66 livros da Bíblia protestante, ou os 73 da tradição católica. Essa diferença não é pequena. Ela representa textos inteiros que os primeiros cristãos liam, citavam e muitas vezes tratavam como sagrados. Entre os escritos preservados na Etiópia estão o livro de Enoque, o livro dos Jubileus e a Ascensão de Isaías.
Cada um deles apresenta imagens e ideias sobre Jesus que muitos cristãos ocidentais nunca encontraram. Notavelmente, eles contêm temas e visões que Mel Gibson disse estar explorando há anos enquanto desenvolve seu próximo filme. O próprio livro de Enoque foi escrito muito antes do nascimento de Cristo, possivelmente já em 300 AD. Partes dele foram descobertas entre os manuscritos do Mar Morto em Qumran, mostrando que era amplamente lido pelas comunidades judaicas na época do surgimento do cristianismo. Escritores cristãos primitivos como Tertuliano e Irineu fizeram referência a ele abertamente e o consideraram significativo, até mesmo autoritativo em alguns contextos. E aqui está um detalhe que muitas vezes surpreende as pessoas. A Carta de Judas, no Novo Testamento, versículos 14 a 15, inclui uma passagem que espelha de perto uma seção de Enoque, tratando-a como uma fonte profética. Em outras palavras, os autores do Novo Testamento estavam familiarizados com Enoque. Eles o citaram e interagiram com ele como parte de seu mundo espiritual. No entanto, em 363 d.C., o Concílio de Laodiceia o excluiu do cânone oficial da Igreja Ocidental. Com o tempo, cópias tornaram-se raras no Ocidente, e a maioria das pessoas nunca teve contato com seu conteúdo por séculos. Uma passagem do capítulo 46 descreve uma figura chamada Filho do Homem, um juiz escolhido e justo. Ele é retratado com imagens impressionantes, cabelos brancos como a lã, uma presença tão radiante que é difícil de descrever, sentado em uma corte celestial rodeada de fogo, com seres poderosos curvando-se diante dele. Sua autoridade abrange todos os reinos e todos os tempos. Agora, compare isso com uma passagem do livro do Apocalipse, capítulo 1, versículos 14 a 16, um dos poucos textos apocalípticos incluídos na Bíblia Ocidental. Cabelos brancos, olhos como fogo, pés como bronze refinado, voz como o murmúrio das águas e um rosto que brilha como o sol em toda a sua força. As semelhanças são difíceis de ignorar. O Dr. George W. E. Nicholsburg passou décadas na Universidade de Iowa desenvolvendo um dos comentários em inglês mais detalhados sobre Enoque. Ao comparar suas descrições com as do Apocalipse, ele concluiu que as semelhanças eram fortes demais para serem ignoradas. Em sua visão, o autor do Apocalipse não estava criando algo inteiramente novo, mas se baseando em uma tradição mais antiga, ecoando ideias que já existiam. Com o tempo, a Igreja Ocidental preservou esses ecos em seu cânone, enquanto os textos originais caíram em desuso. Em contraste, a Etiópia preservou esses escritos mais antigos continuamente por séculos. Outro exemplo é a Ascensão de Isaías, um texto que se acredita ter sido escrito no final do século I ou início do século II, próximo à época dos apóstolos. A obra apresenta uma visão em camadas da criação, descrevendo 7 céus, cada um mais vasto e intenso que o anterior. No primeiro céu, os anjos são descritos como supervisores dos assuntos do mundo. No segundo, os movimentos dos corpos celestes são guiados. Na terceira parte, o texto se transforma em uma visão do paraíso, apresentando a árvore da vida, portões descritos como fogo vivo e estruturas que parecem mais energia do que matéria física. Conforme a jornada continua, cada nível se torna mais avassalador. No sexto céu, o texto sugere que uma forma humana não poderia suportar o que existe lá. O sétimo céu é descrito como um reino tão imenso que nenhum ser criado pode suportar completamente sua presença, e é desse nível mais elevado que Cristo desce. O que se segue é uma das ideias mais marcantes do texto. À medida que Cristo desce por cada nível do céu em direção à terra, ele gradualmente oculta sua glória plena. Em cada etapa, ele aparece em uma forma que corresponde aos seres daquele reino, de modo que é reconhecido como um deles. Não porque seu poder seja reduzido, mas porque revelá-lo completamente seria algo avassalador além da compreensão. Quando ele chega a Belém, aparece como um bebê humano. De acordo com essa estrutura, todos os níveis da criação testemunham o evento, mas muito poucos entendem o que realmente está acontecendo. Somente o Pai e o Espírito são descritos como plenamente conscientes do significado daquele momento. Visto dessa forma, a crucificação não é apenas um evento humano. Ela carrega uma dimensão cósmica muito maior. Nessa perspectiva, a crucificação não é apenas a morte de um homem.
É a própria vida entrando na morte, um momento que se sente como um rasgo no próprio tecido da realidade. E a ressurreição não é simplesmente um corpo voltando à vida. É a restauração de algo muito maior, a glória plena e irrestrita de um ser que voluntariamente limitou esse poder à forma humana. Todas as fronteiras são removidas, todas as limitações desaparecem. O que se segue é o retorno desse brilho pleno, algo descrito como alcançando todos os níveis da existência simultaneamente. Quando Mel Gibson falou sobre a experiência com Joe Rogan, ele descreveu uma história que começa com a queda dos anjos, passa pelo inferno, viaja por diferentes reinos e retrata a ressurreição como algo que acontece além de um único lugar ou momento. O que impressiona é que um texto como a Ascensão de Isaías descreve uma jornada notavelmente semelhante há quase 2000 anos. Nesse sentido, Gibson não está apresentando algo totalmente novo. Ele está se baseando em ideias que existem há muito tempo, mas que não são amplamente conhecidas. Uma explicação comum é que textos como esses foram deixados de lado por razões teológicas, que estudiosos os revisaram e decidiram que não se alinhavam com a doutrina oficial. Mas essa explicação não conta toda a história. Se você observar com mais atenção o que esses escritos sugerem por trás das imagens, um padrão se revela, uma conexão direta e pessoal com o divino, sem intermediários, e um foco na responsabilidade individual perante uma realidade superior. A ideia de que o reino de Deus existe dentro de cada pessoa, e uma visão da salvação mais como um despertar do que como uma transação. Numa época em que as instituições religiosas se tornavam mais estruturadas, estabelecendo hierarquias, funções formais para o clero e sistemas ligados a rituais e oferendas, ideias como essas podiam suscitar questões difíceis. Se o divino já está presente em cada pessoa, qual o papel dos intermediários? Se a conexão é direta, o que acontece com os sistemas estruturados construídos em torno do acesso e da autoridade? Essas questões vão além da teologia. Elas abordam como a crença, a autoridade e as instituições se relacionam entre si. Em sua essência, esses não são apenas debates teológicos. São questões sobre poder, influência e controle. E, no passado, os líderes que ajudaram a construir a igreja medieval, transformando-a em uma das instituições mais ricas da história, muitas vezes respondiam eliminando as ideias que os desafiavam. Hoje, a história da ressurreição de Cristo está sendo trazida de volta ao foco de uma maneira muito diferente. Atualmente, está em produção nos estúdios Cinecittà, em Roma. Filmado com câmeras IMAX ao longo de 11 meses, o projeto teria um orçamento combinado de mais de 250 milhões de dólares, tornando-se a produção mais ambiciosa já realizada por Mel Gibson. A Lionsgate ficará responsável pela distribuição do filme na América do Norte, enquanto a Sony Pictures cuidará dos lançamentos internacionais. A primeira parte está prevista para estrear na Sexta-feira Santa, 26 de março de 2027. E a segunda parte, 40 dias depois, no dia da Ascensão. Os compradores sequer tinham permissão para lê-los antes de fecharem os contratos de distribuição, algo quase inédito em uma indústria construída sobre prévias detalhadas. Mesmo assim, muitos assinaram, confiando na visão. E a visão que Gibson descreveu, de Cristo percorrendo diferentes reinos, confrontando seres caídos, rompendo barreiras entre o céu, a terra e o submundo, e reivindicando autoridade em escala cósmica, não provém apenas da tradição bíblica ocidental familiar. Baseia-se em uma gama mais ampla de ideias antigas, incluindo textos preservados por séculos na Etiópia, nas montanhas acidentadas de Tigray, no norte da Etiópia, mosteiros esculpidos em paredões íngremes, acessíveis apenas por corda ou manualmente, protegeram esses escritos por mais de 1500 anos. Entre eles estão os Evangelhos de Garima, cuja datação por radiocarbono pela Universidade de Oxford situa-se entre 330 e 660 d.C., tornando-os alguns dos manuscritos cristãos ilustrados mais antigos do mundo ainda existentes. Representações vívidas e coloridas da vida de Cristo foram preservadas em condições notáveis, escondidas durante séculos dentro de um remoto mosteiro nas montanhas, cuja existência era desconhecida para grande parte do mundo ocidental. Getachew Haile dedicou décadas ao estudo e à catalogação de manuscritos Gais no Museu e Biblioteca de Manuscritos de Hill.
Ele costumava dizer que o maior desafio não era o trabalho em si. Era convencer os estudiosos ocidentais de que esses textos não eram apenas escritos regionais obscuros, mas peças importantes da tradição cristã primitiva que haviam sido amplamente negligenciadas. Hoje, os esforços modernos de digitalização começam a confirmar o que ele argumentou anos atrás. Os historiadores estão começando a reconsiderar onde pode ter existido parte do pensamento cristão mais desenvolvido durante o primeiro milênio, e a resposta pode não estar apenas em Roma ou Constantinopla. Pode também apontar para a África. Ao entrar numa igreja ortodoxa etíope, a imagem de Jesus que se depara é muito diferente daquela moldada pela arte renascentista ocidental. Você vê Exeber, o Senhor do Universo, retratado com pele escura, olhos profundos e expressivos, e rodeado de ouro que simboliza a presença divina em vez da riqueza. Uma figura mostrada como plenamente humana, mas profundamente conectada a algo muito maior. Essa imagem ecoa temas encontrados em escritos antigos como o livro de Enoque e a Ascensão de Isaías, não simplificados ou ajustados ao longo do tempo, mas preservados em uma forma mais próxima de seu tom original. No fim, ela levanta uma questão importante. A imagem de Jesus que muitas pessoas têm hoje não foi moldada apenas pelas fontes mais antigas. Ela foi influenciada pelos textos que permaneceram amplamente disponíveis e pelos artistas que interpretaram esses textos séculos depois. Entretanto, outras tradições preservadas em lugares como a Etiópia mantiveram vivas diferentes perspectivas durante longos períodos de isolamento. Essas representações mais antigas podem parecer surpreendentemente diferentes daquilo com que muitas pessoas estão familiarizadas hoje em dia, oferecendo uma visão mais abrangente, mais simbólica e profundamente enraizada na imaginação religiosa primitiva. Assemelha-se à visão descrita na Ascensão de Isaías, uma figura movendo-se através dos 7 céus, diminuindo gradualmente seu próprio brilho em cada nível. Porque revelar toda a sua presença de uma só vez seria demais para a criação suportar. Isso também ecoa o que o livro do Apocalipse preserva em uma de suas passagens mais poderosas, a figura intensa e inspiradora que João de Patmos se esforçou para descrever. Uma presença tão radiante e imensa que a linguagem comum mal conseguia contê-la. Esta é a visão de um ser que escolheu entrar no mundo como um bebê, que passou por todas as camadas da existência antes de assumir a forma humana. Uma figura cuja morte é retratada não apenas como um evento humano, mas como algo muito mais profundo, e cuja ressurreição é imaginada não como um momento tranquilo em um jardim, mas como um poderoso evento transformador que abrange toda a criação. Neste momento, Mel Gibson está tentando levar esse tipo de visão para as telas, filmando com câmeras IMAX, apoiado por um orçamento gigantesco e por anos de pesquisa e desenvolvimento. Se Mel Gibson der vida a essa visão, o público em 2027 poderá ver uma representação de Cristo diferente de tudo o que já se viu, mais próxima das antigas tradições etíopes do que das imagens ocidentais familiares. E depois de vê-la, a imagem antiga talvez nunca mais pareça completa. Os monges que preservaram esses textos por mais de 1500 anos jamais imaginaram este momento. Eles simplesmente acreditaram e mantiveram o conhecimento vivo. Então, o que mais ainda está por aí esperando para ser descoberto? Compartilhe suas ideias abaixo e inscreva-se para mais histórias ocultas. Estamos apenas começando.